Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Eu estou hoje na minha cidade natal de Blumenau. Meu nome é Francisco Litva, é host deste querido podcast, episódio já 110. E como co-host hoje temos a Camila Vargas mais uma vez. Camila, como que você está? Mudou a localização ou está na mesma, Nordeste? Estou falando pela última vez aqui de Natal. Na próxima surpresa, vamos ver de onde estarei falando. E hoje a gente está falando aqui ao vivo da nossa comunidade do Discord. E se você quer assistir as gravações desses podcasts ao vivo, participando com perguntas, interagindo com os nossos convidados, seja um assinante da comunidade CETI. Além de poder participar dos nossos podcasts, vocês também poderão interagir com toda a nossa comunidade, com os nossos parceiros que fazem parte também, e trocar muito conhecimento, muita figurinha e, bom, esperamos vocês lá. Maravilha, comecemos então. O podcast de hoje foi um episódio que a gente decidiu marcar porque notamos que muita gente estava vindo com dúvida de criptomoedas, muita gente se deu bem nessa última bull run, graças a Deus, todo mundo aí com as suas bags altas, e aí chega o problema justamente de o que fazer com todo esse dinheiro, como que eu uso, o que que eu faço, o que que eu tenho que pagar. Por isso a gente decidiu convidar hoje o Vinícius Borges e o Lucas Ferreira, da Bibiló, parceira nossa, advocacia no Brasil. O Borges já esteve no podcast, segundo episódio aqui dele. Ele é advogado, contador, especialista em estratégias de proteção patrimonial. Borges, como que você tá? Tá falando aonde? Legal, Francisco, prazer estar aqui com vocês. Eu estou falando hoje de João Pessoa, Paraíba, também cidade natal, mas há 2 dias atrás eu estava pelo Rio Grande do Norte, Camila, ali passando por Pipa, Baía Formosa. Então é muito bom todo esse ar do Nordeste, e a gente às vezes, como passa muito tempo em São Paulo, nossa, a gente esquece como é bom aqui, né? Enfim, mas hoje eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba, Francisco. E vamos lá, vai ser muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito bom esclarecer um pouco de todas essas conversas envolvendo cripto, né, aqui no Brasil. Maravilha. E hoje também temos conosco o Lucas Ferreira, que é entusiasta e especialista em conformidade regulatória no universo de criptomoedas. Ele tem amplo conhecimento em blockchain, ativos digitais e regulamentações globais. E, Lucas, como que você está? Tá falando de onde? Prazer ter você aqui conosco. Opa, Francisco, tudo bom? Prazer é todo meu amigo. Então, tô atualmente também em João Pessoa, né? A gente tá dando uma temporada aqui na casa dos parentes, para depois voltar para São Paulo, né? A gente sabe que aqui, realmente, janeiro é muito bom você estar aqui. E, realmente, vamos aí tirar a dúvida da galera, esclarecer o que tem que esclarecer para a gente ter o máximo de libertários aí, sem problema com a receita, né? Maravilha. Eu queria começar rapidinho só pegando um pouco mais do background de vocês, assim, com há quanto tempo que vocês já trabalham no mercado cripto? São maxis de Bitcoin ou são altcoiners? Qual que é o perfil? Brincadeira, essa parte não precisa responder não. Mas se vocês puderem contar um pouquinho para vocês da atuação que vocês fazem já no ramo cripto. Legal, Francisco. Então, na minha perspectiva, cripto ela surge como mais uma ferramenta que a tecnologia tornou possível, que pode ser empregado aí tanto em relação a negócios, como também na relação do próprio patrimônio. Em meio à crise financeira e monetária que a gente vive hoje, cripto e principalmente o Bitcoin, né, como um único ali da sua espécie, claro, vão vir outras criptos que vão tentar oferecer algum outro benefício, mas ele surge como uma das únicas formas de você ficar refém, ou desculpa, não ficar refém dos problemas monetários que a gente tem hoje em todos os estados. Então é quase como se o Bitcoin fosse uma sexta bandeira, ou então uma opção de bandeira em relação a tudo aquilo que você fala tanto, né, da teoria das bandeiras. A nossa história ela começou, Francisco, antes da atuação profissional, né, eu sempre quis explorar muito essa questão da interdisciplinaridade entre o direito e
a contabilidade, e aí por isso que eu fiz as 2 graduações. Só que, para minha surpresa, quando eu fui ao mercado, eu via que era algo não necessariamente de como seguir as regras, mas de como, apesar das regras e da insegurança e todos os outros problemas que a gente tem aqui no Brasil, esses conhecimentos podem ajudar um empresário, um líder de família a tomar decisões que vão aumentar ali a sua renda, aumentar a sua liberdade, a preservação do seu patrimônio, e isso vai estar se desdobrando em várias ferramentas e estratégias, a maioria delas, ou muitas delas hoje, com a utilização de criptomoedas. E aí hoje a gente já tem atuado muito com clientes na parte financeira tradicional, mas que também tem implementado soluções de cripto, influenciadores, pessoas que estão aí educando nessa área de cripto também, na parte de educação fiscal, e até assim, projetos que não necessariamente estavam envolvidos em cripto, a gente consegue trazer benefícios a guiar eles em como implementar isso. Fora, claro, o aspecto ali pessoal, ou as pessoas que hoje o brasileiro investe muito mais em cripto do que no Tigrinho ou na própria B3 ou em outros ativos financeiros tradicionais. Só que hoje, apesar da popularidade, ainda é muito complexo e muito difícil, né, lidar com tudo isso para quem não é da área. Então, uma parte da nossa situação também e aí eu já passo a palavra para o Lucas, que está mais à frente dessa parte, guiar as pessoas físicas, os investidores, os traders, nessa área de suas vidas, que é muito importante. Exato, Francisco. E assim, a gente, no caso, né, tem esse background mais pessoal também. Meu background, ele começa ainda na escola, quando meus amigos começaram a falar, olha, tem o Bitcoin, vamos começar a falar de investimento. Ainda tinha toda aquela época, né, que o pessoal começou a se interessar por opções binárias, ali final de 2018 para 2019. E aí eu comecei a entrar no mercado cripto, com aportes também. E eu sou, hoje em dia, um Bitcoin maximalista quase, porém a gente sempre dá aquela brincada, né, com exchanges e com meme coins. Então, assim, geralmente 80% cold wallet, 20% para brincar, né? Até porque a gente não pode estar se dando ao luxo de perder não só a nossa privacidade, mas possivelmente os nossos recursos, porque quando a gente faz operações assim diárias, é mais uma aposta do que um investimento, né? Então, assim, Bitcoin maximalista desde que eu entendi, e aí realmente eu entendi mesmo o Bitcoin como uma solução anti-Estado. Antes de entrar aqui na BBLOL, eu sempre fui ANCAP. Então, assim, faz parte da minha ideologia, faz parte do que eu acredito. E ver isso transformando a vida das pessoas é maravilhoso, cara. Maravilhoso que a gente, hoje em dia, pode ter uma ferramenta que te protege, de certa forma, e te dá uma privacidade como o Bitcoin. Maravilha. De fato, né, é o que a gente sempre fala, a gente já teve vários podcasts e os nossos conteúdos aqui são voltados na mesma linha, né? Também somos libertários por aqui e usamos criptos também. Então, acho que quem está escutando esse podcast agora aqui também já sabe. Então, vamos entrar diretamente no tema, né? Para quem ainda não está como residente no Paraguai, não foi para o Panamá, não está em Dubai fazendo o seu cash out totalmente isento de impostos, para quem mora neste lindo Brasil, quais são as obrigações atualmente do detentor de criptomoedas no Brasil? Lucas, eu vou iniciar e já passo para você, mas basicamente, Francisco, Beleza. os números que o investidor cripto ele tem que gravar na mente, e o que pode trazer uma clareza maior para ele 5 mil em relação a volume de patrimônio que ele tem em uma criptomoeda, em um ativo digital, que isso vai fazer não necessariamente pagar imposto, mas trazer a obrigação de declarar isso no seu imposto de renda, se ele já tiver dentro da regra que obriga ele a declarar ali o imposto de renda. E no aspecto da renda, isso vai se subdividir entre se essa renda aconteceu dentro do Brasil, em uma corretora nacional, ou fora do Brasil, em uma
corretora internacional, estrangeira. Então, a regra vai variar de acordo com isso e, claro, o problema não está nas corretoras, mas não o problema, na verdade, né? Mas o fato mais sensível é a questão de ser residente fiscal no Brasil, como você falou. Então, se a pessoa já migrou a residência fiscal para o Paraguai, não precisa gastar a mente com esses aspectos aqui. Mas enquanto você estiver aqui, preste atenção nisso que é importante. Lucas, fala aí. Quando a gente está falando de declaração e de obrigações, a gente vai ter realmente essa divisão e até a gente consegue ter uma isenção até 35 mil, quando a gente opera em corretoras nacionais, né? E assim, o ponto principal é justamente você ter muita ciência do que você está fazendo para no futuro você não se prejudicar. Hoje em dia, você é obrigado a declarar todas as suas criptomoedas, mesmo as que estão em autocustódia. Essa é uma obrigação. Muitas pessoas optam por declarar só o que tem exchange. Muitas pessoas optam por declarar só aquilo que elas compraram por meio de fiat. Existem também muitos investidores que vieram da época ali 2017, 2016, compraram Bitcoin a muito baixo, preço muito baixo, e ainda estão holdando esse ativo, né? Então, assim, a receita hoje em dia ela é bem clara. Você tem que declarar 100% do que você possui e não só declarar, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem e acabam tendo problemas, que é o seguinte, você não deve o imposto sobre o seu lucro total. Você deve o imposto a respeito de cada operação que você teve que deu que deu lucro. E aí você também consegue abater o prejuízo dessa operação. Então, o que acontece? As pessoas hoje em dia não sabem, mas, por exemplo, elas entrarem em Bitcoin e saírem de Bitcoin para o USDT, isso para o governo já é uma realização de lucro. E aí, se essa pessoa entrar de USDT para Ethereum, essa pessoa já fez outra transferência. Então, assim, todos esses preços de entrada, saída e transferência, eles precisam estar bem documentados para você declarar na IN 188, que é justamente a normativa que muitas pessoas já têm conhecimento, né? Mas também outras pessoas não sabem, que você precisa declarar essa IN. Você precisa estar tanto de acordo, vamos supor, se você fez uma operação nesse mês com lucro, vamos supor, você saiu de Bitcoin e oferiu um lucro ali de 20%. Você já precisa declarar e pagar no mês seguinte, até o último dia útil do mês seguinte, esses valores. Então, acaba que muitas pessoas não sabem disso. Dependendo também, elas acabam caindo em uma fiscalização por onde elas entraram, o tanto de que elas movimentaram, e aí quando fiscaliza, vai esse valor de 15%, vai a multa, e aí vai juros e muitas outras coisas que, assim, vai para ali 30%, 35% sobre o valor que você efetivamente teve de lucro. Mas assim, a gente vê que tem realmente essa rédea muito forte e essa divisão entre corretora nacional e internacional, que é bom de você saber, porque aí você também aproveita essa isenção e traz para cá já esses 35 mil todo mês, né, de forma isenta, em vez de estar pagando esse imposto toda vez que você faz uma transação. Eu acrescentaria ainda, Francisco, depois de te devolver, o maior custo hoje que o brasileiro paga não é necessariamente o imposto que ele paga, mas é muito mais a privacidade que, assim, sofre várias críticas, né? A forma como o governo guarda hoje essa informação, como é que ele pretende utilizá-la, e também o tempo que se perde hoje com essa complexidade. Então, quase que te obriga a contratar alguém para fazer isso por você, quando na verdade é algo que qualquer pessoa deveria ser capaz de fazer, né? Uma das empresas que surge hoje ocupando um bom papel nesse sentido, eu não sei se vocês já conhecem, mas é a Fiscal Crypto, que ela basicamente automatiza as obrigações e informações que você tem que declarar, conectando ali a conta dela com a sua conta ali na corretora e eventualmente fazendo ou calculando automaticamente as obrigações que você tem que passar e o imposto eventualmente que você tem que pagar. Mas, mais uma vez, o cerne do problema é a residência fiscal. Por isso também que sempre vale a pena considerar esse aspecto, ou se você não conseguir mudar esse aspecto seu por alguma questão, se você não consegue mudar a titularidade desses ativos, desses investimentos, e aí sim também
talvez ter ganhos nesse sentido. Isso. Já vamos falar sobre essa questão de mudar a titularidade dos ativos, né? Que aí entra o tema de holdings e tudo mais. Mas eu também gostaria de saber, tivemos por bastante tempo a IN 1888 como o principal ponto de perda de privacidade, mas recentemente tivemos o anúncio da Decrypt, que vem para mudar esse panorama de declaração no Brasil. O que já sabemos sobre o que muda, como ela afeta o holder de criptos no Brasil? Legal. A Decrypto, ela basicamente surge como um substituto da IN 1888, que é quem trouxe todas essas polêmicas aí em relação à privacidade. E ela traz ali, ela pede mais informações e aumenta ainda as hipóteses pelas quais você deve fazer ali aquele reporte. Basicamente, Francisco, um avanço na padronização de um sistema de troca de informação de cripto, basicamente liderado pela OCDE e os países aderentes a ela, que visa padronizar a forma como se reporta essa informação de cripto, não apenas no aspecto ali individual, mas também institucional para as corretoras, de modo que os países da OCDE possam trocar essas informações entre si e aí tentar, de um jeito ou de outro, fechar o cerco que existe em relação às operações em corretoras estrangeiras. Então, é como tentou-se fazer, né, ou pelo menos como as pessoas sentiram em relação ao monitoramento do Pix. Primeiro se cria ali uma obrigatoriedade de report, de declaração daquela informação, para, a partir de análises daquelas informações, se identificar padrões e se verificar qual a melhor forma ou a forma mais efetiva de se auferir impostos ou tributos sobre esses ativos e suas operações. Então, é um esforço em conjunto. A nova Decrypto é um desdobramento desse esforço em conjunto da OCDE de padronizar essa troca de informações cripto nesses países, tá? O Leonardo perguntou aqui na comunidade se existe algum imposto para transferir da corretora para o wallet dele, no caso, sem converter a moeda. Legal. Então, a operação da transferência por si só é como um saque. Você não paga imposto por sacar um valor ali do seu banco. Mas o que pode acontecer dependendo da forma que for feita e, claro, dependendo de como a autoridade interpretar, pode ser cobrado, por exemplo, o IOF pelo saque das corretoras estrangeiras. É possível se ter. Mas hoje, a preço de hoje, não é cobrado. É imposto no saque. Tá? Então, sobre isso, não se preocupe. Mas essa questão do saque é um dos pontos de contato que a Receita já tem fácil hoje. Então, ela consegue enxergar quanto você enviou para uma corretora e quanto você sacou. E daí ela pode fazer uma conta mágica, uma regra de 3 e bater isso com o que você declarou no seu imposto de renda. Então, por isso que é bom você ter esse tipo de atenção. Você não vai pagar porque sacou, mas se você está sacando ali proporcionalmente muito mais do que você enviou, ela pode entender que você teve algum tipo de lucro, né, ali, e eventualmente, se você não tiver com uma declaração de imposto de renda compatível com aquilo ou em dia com suas obrigações fiscais, você pode sim vir a ser tributado. Mas é como o Pix, não vão tributar o Pix, vão se usar aquela informação para tributar cada vez mais ou de forma mais efetiva o contribuinte, tá? Esse é o cuidado que tem que se ter. Eu acho que é uma coisa que é importante comunicar também. Uma dúvida muito comum, né? A pessoa comprando por exchanges, elas sendo brasileiras ou estrangeiras, a Receita Federal vai ser comunicada, eles vão ter acesso a essa informação? Então, existe um reporte que se chama o CRS, que esse CRS ele é um documento que os países trocam de informações. Hoje em dia, pouquíssimos países trocam com o Brasil, tá? Diferente dos Estados Unidos, que não sei se vocês já foram abrir conta em banco, mas já viram aquela pergunta, você é um cidadão americano? Então, isso se deve ao fato do FATCA,
que todos não, mas boa parte dos países do mundo, eles possuem esse formulário que, se você é um cidadão americano, eles têm que dar para o governo americano, para a IRS, todos suas movimentações, valores. Então, assim, quando a gente fala de exchange internacional, realmente, o ponto de entrada e ponto de saída são os gateways. Eles são os vilões, assim, vamos se dizer, né? Então, assim, se você depositou $10.000 e aí você sacou 20 mil, por exemplo, você passou por um gateway. Então, esse gateway, se você não declarar, vai estar lá a transação, né? E caso vocês não saibam, essa questão do monitoramento do Pix, ele não seria um avanço tão grande, porque já existe a declaração e o reporte de todas as nossas transações de forma anual para a Receita Federal. Isso só não é feito assim de forma trimestral, e a gente ainda tem um pouco de sigilo bancário. O pouco de sigilo bancário que nos resta é justamente de quem foi essa compra e para onde foi essa compra ou venda, né? E aí o que acontece? Até agora não, tá? Se você, por exemplo, tiver esses fundos em uma corretora, mesmo que seja usando o seu CPF, e você acabar por mandar para uma cold wallet ou outra corretora, você não vai ter esse reporte da Receita Federal para o Brasil. Mas o que pode acontecer é justamente os gateways que estão transacionando os valores de dentro e para fora dessa corretora, que podem estar te denunciando. E aí também tem a outra questão, que é o seguinte: quando você tem ativos e quando você tem tanto um offshore, ou seja, ou então uma residência fiscal, essas operações que você faz por outras plataformas que não vão ter o seu CPF, você está totalmente por fora do CRS brasileiro, não vai ter o reporte, mas aí sim fica vedado a nacionalização desse dinheiro, né? Como é que você traz ele de volta para o Brasil? Exato. O principal fator da troca de informações fiscais é a residência fiscal, por isso que toda corretora, todo banco, toda plataforma de pagamento sempre pede que você diga sua residência, mostre um documento de identificação com foto e também geralmente ponha um comprovante de endereço, para eles saberem que você realmente é residente fiscal lá, né? E acho que até um ponto importante mencionar que nem todas as corretoras internacionais são criadas iguais, digamos, que tem corretoras que não têm nenhuma ligação com o Brasil e tem corretoras que talvez não estão sediadas no Brasil, porém elas têm registro e têm comunicação junto com o Brasil, né? Igual a diferença de, por exemplo, um banco americano nos Estados Unidos, que é de lá e tudo está por lá, ou várias dessas contas globais agora, né? De uma conta americana, mas na verdade está sendo gerenciada através de um CNPJ no Brasil. É uma instituição que tem um pé no Brasil, né? Isso também é um ponto a se considerar se a pessoa está querendo vínculo ou não, né? Binance tem registro junto ao Brasil, né? Não é uma exchange nacional, mas também não é algo 100% internacional que está completamente desvinculado, né? Exato. E assim, Francisco, eu acho que o maior risco hoje em dia é justamente da gente ter esse reporte retroativo. Hoje em dia, a Bybit ela já está aceitando Pix, por exemplo. Você mandar e receber Pix. A Binance, eu não sei se vocês viram, mas o diretor da Binance aqui no Brasil era sobrinho do Haddad. Então, assim, no mínimo tem ali uma questão meio suspeita, né? Eu não confiaria tanto, principalmente de estar com o meu CPF aqui. Mas talvez um Hulk paraguaio, aí já deixe você mais seguro, né? É importante perceber, pessoal, que assim, a corretora ela não tá ali para salvar ninguém, nem necessariamente também prejudicar ninguém. Mas é um negócio com fins lucrativos e se para continuar fazendo negócio com o Brasil ela for obrigada a compartilhar informações, ela vai fazer sem nem pensar duas vezes. E a mesma coisa o próprio gateway, que atende ela ali dentro da cadeia de valor, da cadeia logística para o valor chegar lá, o dinheiro chegar lá. A mesma coisa acontece com o receio que se tem
de que os Estados Unidos, de uma hora para outra, ordene a nacionalização de todos os bitcoins que estejam em custódia dentro do país, para criar-se uma reserva de emergência, como foi feito com o ouro no passado, algo chamado de eminent domain, public domain. E assim, nenhum CEO, nenhuma pessoa responsável por essas corretoras vai arriscar ser preso por bitcoins ou ativos digitais que não são da titularidade dele, tá? Então, assim, entenda, corretora é para comprar e vender rapidamente, não é para usar como se fosse um banco, tá? Então, nesse sentido, não só, ok, vai te dar muitas oportunidades de bons investimentos, de fazer um bom dinheiro, mas entenda e considere o que é preciso para você estar se relacionando com aquela instituição, e mais do que isso, quão seguro está o teu patrimônio dentro daquela carteira ali. Ou, enfim, se acontecer alguma coisa, como é que você pretende resolver, sabe? É basicamente isso. E aí, Francisco, eu não sei se ficou claro quando você perguntou das obrigações, por exemplo, de quem investe em cripto. Basicamente, pessoal, existem 2 tipos de obrigações para quem é brasileiro. O dever de informar, tá? Que basicamente vai correr no imposto de renda e na Decrypto, ou antigamente a IN 888. Em um, você vai informar se no último dia do ano passado, né, para fazer o imposto de renda desse ano, por exemplo, se você tiver mais de 5 mil em algum ativo virtual, algum ativo digital, como Bitcoin, Ethereum, Solana, alguma meme coin da vida, o Trump, se dentro daquela quantidade o valor é de mais de 5 mil, você é obrigado a informar isso no seu imposto de renda, se você também está dentro de alguma das regras de obrigatoriedade do imposto de renda. Um outro dever de informar é o do Decrypto, que basicamente fala que se você faz operações com corretoras estrangeiras num volume maior do que 30 mil reais por mês, você também deve informar essas declarações através dessa Decrypto, tá? Se é no âmbito nacional, a corretora já faz por você, tá bom? Então, não, de alguma forma, não se preocupe, mas de outra, se você, como a maioria das pessoas, usa mais as internacionais, observe isso no Decrypto, tá? E aí as questões de quanto se deve pagar, tá? Vão estar relacionadas ao tipo de renda que você está fazendo e onde está fazendo. Se é, como o Lucas falou, dentro de uma esfera doméstica, de uma corretora nacional, você deve já no mês seguinte ali, se foi um ganho de capital, declarar aquilo no GCAP e também recolher no mês seguinte o valor devido do imposto, tá? E também mais do que isso, se for fora de uma corretora internacional, estrangeira, você pode sim acumular aqueles ganhos para, ao final do ano, abater ali com outras percas que você teve, também de forma internacional, e isso vai ser tributado ali dentro da lei das offshores no seu imposto de renda. Isso quer dizer que você pode sim abater percas e ganhos do que tiver em uma corretora estrangeira das suas criptos, tá? E aí surgem formas de você fazer um certo planejamento tributário, do tipo, eu comprei um ativo de forma nacional, tá valorizando ele, então eu quero sacar um pouco daquilo, mas não pagar no mês seguinte. Eu posso pegar aquele ativo, trocar ele para uma corretora estrangeira e alienar ali a parte que eu quiser vender, e isso só pagaria no ano seguinte, não necessariamente no mesmo ano, tá? A mesma coisa, eu quero aproveitar a isenção de ganho de capital que existe na corretora nacional. Trago um ativo para dentro de uma corretora nacional, faço a liquidação ali e consigo também ter uma renda aí de até 420 mil reais por ano, por CPF, no zero de imposto de renda. Então, isso é algo que as pessoas nem imaginam que é possível hoje com cripto, tá? Enfim, essas são algumas das coisas que é possível se fazer nesse mercado. Acho legal essa menção de fazer o switch entre um e outro para a realização do ganho isento ou diferimento tributário. Não chega a ser tão mencionado. Mas você mencionou, né? Obrigações são de informação e de pagamento de imposto. Sobre a questão da informação, aqui é onde a gente também consegue ter uma otimização mudando a titularidade, que é o que você tinha mencionado antes, né? Então, como que a gente pode evitar legalmente precisar apresentar uma declaração para
para toda troca que a gente fizer, para, sabe, não dar tantas informações, não expor tanto do que a gente tem? Bom, essa aí é uma pergunta que, assim, na era da informação, não apenas vale ouro, mas na era de que estados usam informações ali de indivíduos para buscar seus interesses a qualquer custo, isso aí, ou lidar de uma forma responsável com isso, é quase que uma legítima defesa. Então, assim, uma forma de você não ficar tão vulnerável quanto você teoricamente fica na sua pessoa física por causa do formato da lei que está hoje, é você ter, Francisco, esses investimentos, esses ativos, em uma empresa offshore que geralmente as pessoas já usavam há muito tempo para titular ativos financeiros tradicionais. Então, da mesma forma, é possível hoje ter uma empresa offshore e que essa offshore seja a dona desses ativos, tá? Então, basicamente, você passa de deixar de detalhar cada vírgula do que você tem de ativos virtuais ou outros ativos financeiros para declarar apenas que você tem aquela empresa. Claro, criou-se recentemente regras para que você trouxesse o balanço e o resultado financeiro dessa empresa para que ela fosse também tributada, mas ainda assim, os ganhos em privacidade permanecem, tá? Então, se você é alguém que se preocupa, que já tem um patrimônio considerável, que no Brasil cada vez essa régua baixa mais diante da piora que se tem, você deve sim considerar ter transformar esse formato que está hoje o teu patrimônio. As pessoas usam muito aqui no Brasil holdings patrimoniais e elas têm suas vantagens, mas, por exemplo, não se comparam a essa mesma empresa offshore, que é possível você ter ativos sem necessariamente estar publicizado quem é o dono daquela empresa e quais são os termos de como essa empresa está constituída, seu capital social e seu balanço, etc. Aqui no Brasil a gente, infelizmente, não valoriza muito essa questão de privacidade, mas eu acredito que cada vez mais as pessoas estão percebendo o valor disso, né? Então, Francisco, basicamente, você deixa de falar para o fisco, para a Receita, cada linha do que você tem na sua corretora para que você resuma tudo aquilo à sua empresa offshore. E aí, ao seu lucro tributável de 15% ao ano sobre o seu lucro líquido, ou seja, você consegue utilizar aí várias despesas para abater o imposto ou o lucro tributável dessa sua offshore, tá? Então tem ganhos em privacidade e também em otimização fiscal também, basicamente. Esse é um ponto que cada vez mais o pessoal está se tocando. Tinha gente que desde o início já eram bem fortes com essa questão de segurança. Eu tenho amigos que eu só consigo comunicar com eles no Signal, que nem WhatsApp nem Telegram tem hoje em dia. Mas, assim, conforme a gente vai vendo mais casos desses também, de ataques, de sequestros, de pessoal que publicamente tem cripto sendo atacado, até em países tipo Suécia, é um fator muito importante, né? Se até na Suécia estão sequestrando os caras pra, pô, passa aí tua chaves privadas, ou, sabe, vai tomar uma porrada, é, se torna uma questão de segurança física, né? Não só de preferir que não saibam das minhas coisas. E aí, só o fato de você não ter que ficar também declarando em toda movimentação, todas as trocas, já é algo que também volta para o que a gente falou antes do tempo, né? Quanto tempo que você gasta fazendo as suas declarações de cripto ou terceirizando isso para uma outra pessoa. Reduzir essa necessidade de informação para apenas, tá aqui a contabilidade, o balanço da minha IBC, da minha LLC, enfim, não só aumenta a sua privacidade, como poupa tempo. Acho que também é um fator pouco comentado. Às vezes a pessoa tá querendo economizar de, pô, sei lá, talvez manter uma offshore é muito caro, mas quanto do seu tempo você está gastando atualmente com isso, né, cara? Também tem que leve o seu valor hora em consideração, né? Muitas vezes a pessoa não leva o valor da própria hora como um recurso escasso. E, grande erro, né? Porque o tempo é a única coisa que não volta atrás. Dinheiro a gente faz, mas mais tempo não pega. Você poderia falar um pouco mais de como que está a questão da tributação das offshores relativo a cripto? Então, você mencionou, né, 15%, mas também tem aquela questão da tributação transparente. Como que está funcionando pro pessoal?
Isso, legal. Quando a gente fala da tributação das offshores, ela vai se subdividir em 2 formatos de tratamento que você pode optar entre um ou outro, tá? Tem o formato transparente e o opaco. O transparente, ele basicamente traz os ativos que estão na sua empresa como se tivessem detidos diretamente por você, tá? Então, abre-se mão desse aspecto da privacidade daqueles ativos que estão ali para abraçar o benefício de como se fosse um regime de caixa. Então, você meio que consegue ter ganho, que é a única parte que as pessoas falam do regime opaco. Com o regime transparente, você consegue manter uma certa isenção sobre a variação cambial, tá? Mas quando a gente fala do regime opaco, você não mais traz os ativos que estão na sua empresa para a sua esfera pessoal, mas na sua esfera pessoal vai constar apenas a titularidade ou quantas cotas você tem daquela empresa específica, tá? E só que isso veio-se junto da obrigação de trazer ali o balanço e a demonstração de resultado daquela empresa dentro de padrões internacionais para colocá-los diante da Receita Federal do Brasil, justamente para acabar com o benefício do diferimento tributário que existia, que nada mais era do que era-se possível tributar apenas tributar o teu ganho fora do Brasil apenas quando você tivesse acesso a ele, quando você realizasse e distribuísse aqueles lucros. Só que essa lei das offshores veio para acabar com isso, dentro de vários esforços do Brasil para diminuir o gasto público. Não, claro que não. Para aumentar a arrecadação, principalmente tentando levar essa conta para quem ainda tem algum patrimônio ou quem ainda consegue acumular alguma renda, até mesmo fora do país, né? Indo em um caminho que sim, os Estados Unidos estavam caminhando nesse caminho, mas contrário aos Estados Unidos agora de Trump, que basicamente está acabando com a tributação mundial com base na cidadania. Agora o Brasil caminha numa regra em que, nesse caso ainda bem que não brasileiros apenas, mas apenas residentes fiscais no Brasil, onde quer que tenham renda, essas rendas devem ser trazidas à Receita Federal e tributadas ali à base de 15% ao ano, tá? Então, as offshores, elas estão, Francisco, hoje debaixo desse tratamento, podendo-se escolher sobre aqueles 2 formatos, entre opaco e transparente, tá? E aí, um lado negativo, que no transparente não tem, é a questão da variação cambial. Por quê? Na maioria dos tipos de empresas offshore, a contabilidade, ela coloca aquela variação cambial como um ganho que compreende o lucro, o resultado total, o resultado financeiro daquela entidade. E por isso, no formato atual da lei das offshores, ela tributa também a variação cambial, tá? Mas isso é um lado negativo dentre de vários outros positivos, não só em relação à privacidade, mas a possibilidade de abater gastos ali que você tenha, despesas, ou de você mesmo formatar o teu negócio, a tua operação, de modo que não tenha um lucro ali tributável. E isso, claro, não estou falando de simulação ou de fraude. É possível tomar decisões que você, no fim do ano, não vai ter esse tipo de lucro tributável e ainda assim conseguir acessar esse valor, acessar esses benefícios econômicos, como, por exemplo, existem hoje formas de se trazer esses valores sem necessariamente ser ali uma realização de um ganho tributável, de uma distribuição de lucro. E, enfim, é melhor nem falar muito aqui, porque senão no dia seguinte o Haddad vai aparecer aí para cortar essa hipótese, tá? Mas, assim, tem muitos benefícios, tá? E vale a pena considerar, claro, dependendo do caso em concreto, mas vale muito a pena, tá? Dando um gancho aqui do que a gente está conversando, vocês falaram sobre essa questão da quantidade de informação que a gente tem que expor, do risco que é estar expondo essa quantidade de informação. Eu queria relatar aqui uma história, e eu vou relatar com uma história, hein? Porque o Felipe Ojeda, ele falou na palestra que ele fez na SatisConf, e aí, veja bem, ele foi exaltado pela coragem de falar isso nessa palestra, então eu estou reproduzindo essa história do que ele falou. Que ele pergunta o seguinte, se vocês têm coragem de colocar quanto que você está lucrando em Bitcoin, em dólar,
em real que seja, no mesmo lugar aonde você coloca, aonde sua filha estuda, aonde sua esposa trabalha, enfim, todas as informações sensíveis e entregar essas informações ao governo e todo ano você vê vazamentos de dados por conta de problema de segurança da informação e esses dados sendo vendidos para criminosos e crimes ocorrendo, porque né, pessoas acabam sendo sequestradas porque essas informações ali vão ser utilizadas da pior forma possível, infelizmente. Né? Então ele fala para você pensar se você realmente acha seguro estar andando dentro da linha no Brasil. E eu quero emendar essa ponderação que ele fez com uma outra pergunta, né? Que seria, quais outros lugares a gente poderia estar tendo uma residência fiscal onde a gente não precisaria estar se expondo tanto como o Brasil exige hoje, já que ele, ao mesmo tempo que exige que a gente se exponha, mas não garante a nossa segurança como cidadãos, né? Uma pergunta retórica, né, Camila? Tu é residente do Paraguai, o Roger é residente do Paraguai, eu sou residente do Paraguai, todo mundo aqui Eu tô pra fazer a minha. só caminhadeira. Eu só contei uma história e fiz uma pergunta, Francisco. A gente Mas, vive assim, no país da puxada, né? Você vai, Nossa, entra no né? site ali e bota R$ 20 e tem acesso a tudo ali sobre qualquer pessoa. Ou mesmo assim, dias após a finalização do imposto de renda, você pode ir ali na 25 de março, que é possível se comprar arquivos, pendrives, que com informação já dessa base de dados, que infelizmente é vulnerável e coloca em risco quem acredita que vai dar tudo certo, ou que confia na capacidade do governo, ou pelo menos até no interesse dele de proteger aquela informação, né? Então, é o que o 38 fala. É melhor ter uma arma legal ou ilegal? Depende, né? Depende. Se a gente está num país que tem esforços desarmamentistas ou que quer criminalizar quem tem esse porte de armas, é melhor você não ter legalmente uma arma, porque senão você vai ser perseguido. Mas se você está diante desse mesmo cenário, em um país que está flertando aí com autoritarismo, com nazismo, com qualquer outro ismo desse, é melhor você ter, sim, uma forma de se defender sem que você dependa ali do Estado para uma eventual emergência. Enfim. Então, para onde é que a gente leva, né? Diz aí, Lucas. Pois é. Assim, olha, pessoalmente, tá? Aqui eu não tô dando nenhuma dica, nem estou falando como profissional, estou falando eu, Lucas Ferreira. Eu não acredito que Bitcoin ele deva ser uma coisa que você declara. Não acho que esteja dentro do sistema legado, até porque o Bitcoin ele tem um propósito, e o propósito dele é justamente a proteção e a individualização do private banking, né? E assim, eu mantenho os meus Bitcoins em carteira cold. Assim, a minha ideia é de acumulação. E claro, existe a lei dos homens, só que eu considero que assim, daqui a 10 anos, a lei não vai ser mais a mesma. Então, além de eu já não concordar com a legislação atual, eu também acredito que futuramente, né, surjam artifícios e benefícios melhores para estar usufruindo, né, dessa acumulação. E assim, pessoalmente, não acredito nessa questão que o Estado vai me proteger. Eu sou realmente ANCAP raiz. Então, novamente, né, pessoal, isso aqui não é nenhuma dica. Muito provavelmente, se você fizer isso de uma maneira errada, vai dar ruim. Então, assim, como a Camila estava falando, a melhor opção é você tirar o Brasil do seu dinheiro. Então, você realizar uma cidadania fiscal hoje em dia é a melhor opção de você estar por fora de toda essa abocanhadinha da receita, né? E depois até você pode voltar, depois de realizar esses lucros, né? A gente tem diversas histórias aí do pessoal que isso só dá para fazer poucas vezes, não dá para você estar fazendo todo ano. Dá a saída fiscal do Brasil, realiza 20, 30 bitcoins e depois volta com dinheiro 100% legalizado, 0% de imposto e assim, pouquíssimo trâmite em questão de desgaste, né? Você precisa ir realmente no Paraguai, mas assim, é uma estratégia boa de acumulação. Por exemplo, se você vê para o longo prazo, existem bastante opções, assim, né? De você estar, como o Vinícius falou, para a questão de offshore opaco, né?
Porque hoje em dia, beleza, você pode rastrear o meu dinheiro até uma carteira. Você não consegue rastrear uma carteira onde não tem saídas de corretoras ou então de exchanges assim mais padrões, né? Quando você entra no DeFi, inclusive a gente tem um cliente que está para ser lançado, que é a SatSales. Eles estão para utilizar o DPix para transferir direto de Pix para Bitcoin. Então, assim, é uma tecnologia muito bacana. A gente que estruturou toda essa questão de reliability deles aqui no Brasil, de regulamentação. A gente está com ele, inclusive, um abraço, Alan. E, assim, é uma solução que está surgindo aí e acredito que muitas outras soluções vão surgir nesse meio tempo. Então, a minha dica é acumula. O pessoal da Set Sales, eles conseguiram facilitar o acesso a um serviço de carteira, só que melhor do que isso, de uma forma não custodial. Ou seja, ele não fica com a custódia da tua cripto como uma corretora, você mesmo quem faz, tem acesso ali à sua carteira e consegue depois desplugar a carteira da Set Sales e baixar ou acessar de qualquer outro lugar. Tá? Então, vai realmente trazer muitos benefícios aí em comparação ao que a gente tem hoje, né? Mas dentro da tua pergunta ainda, Camila, existem lugares, como o Lucas falou, que você consegue realizar, sim, esses ganhos em cripto sem ser tributado em ganhos de capital e alguns até que você, às vezes, nem imaginava que era possível, como o Paraguai, né, aqui próximo, ou mesmo Portugal. Em Portugal, existem situações que você consegue, após 12 meses de não alienar aquele bem, aliená-lo sem a incidência do imposto ali da mais-valia, que é equivalente ao nosso ganho de capital. Os próprios Estados Unidos hoje, eles têm caminhado no caminho de isentar também esses ganhos relacionados a cripto. Em contraste com o que a gente viu recentemente, que com um dos primeiros investidores em cripto aí respondendo um processo criminal, sendo obrigado a entregar suas chaves ali ao governo, ao Estado, justamente porque ele não declarou da forma correta os ganhos em relação às alienações que ele fez de seus bitcoins. Então, a gente vai ver cada vez mais ao redor do mundo exemplos positivos e negativos. E o bom disso, só que o brasileiro médio ele não está consciente disso, é que você não é obrigado a ficar vinculado ao Brasil pelo resto da sua vida. Basicamente, a teoria das bandeiras recupera essa verdade de que os estados são como empresas e nós somos como clientes. A gente pode, sim, de uma hora para outra, optar por outro que ofereça melhores condições, ou que esteja mais alinhado com o nosso perfil, ou que, às vezes, só não se meta tanto na nossa vida como o país atual. E é basicamente o que vocês fazem, né, aqui na CETI, de ajudar brasileiros, não só brasileiros, mas pessoas do mundo todo a acessar essas vantagens ou permitir que a pessoa leve o seu patrimônio, leve a sua empresa a lugares que elas vão ser melhor tratadas do que o país de origem ou o país atual delas. E isso corta caminhos gigantes, ganha-se muito tempo, ganha-se de volta produtividade, ganha-se de volta liberdade, privacidade, enfim. São coisas que às vezes o dinheiro não pode comprar. Por mais que a gente só vai valorizar isso quando tiver com isso em risco, né? Mas Francisco, só finalizando aqui esse ponto, para fazer isso também é necessário se preparar e fazer as coisas, porque quando você for dar a saída fiscal, a Receita vai perguntar, mas e aqueles bitcoins que você comprou? Enfim, então é preciso antes você já fazer as coisas, né, de forma organizada, para quando você for ali para o seu plano B, né, procurar uma residência que não for te incomodar e tudo mais, você não ter um problema na saída, né, também, né? Sim, sim. Inclusive, não sei se vocês conhecem, mas existem ferramentas hoje que qualquer pessoa física consegue rastrear, basicamente, um endereço e a quem ele está sendo atribuído ou com quais outros endereços ele está vinculado e eventualmente ver em quais pontos há uma relação que existe KYC, né? Ou seja, em quais pontos foi necessário identificar quem era a pessoa por trás daquela carteira. Se isso está disponível hoje para nós, meros cidadãos brasileiros,
imagino que já não existe à disposição da Receita, ou quanto ela já não está investindo em ferramentas como essa, para cruzar essas informações e, eventualmente, aumentar a eficiência da tributação ou fiscalização dela, né? Hoje, no Brasil, ainda não existe um exit tax, como tem nos Estados Unidos, mas muito provavelmente isso vai vir a acontecer, sim, em breve, bem como o aumento das alíquotas aplicáveis à sucessão. Então, se você é brasileiro e está em dúvida se é um aumento ideal ou não, eu te diria para, na dúvida, fazer esse movimento e depois você, é claro, primeiro você faça da mínima forma viável possível e depois você vai avaliar outras opções mais sofisticadas, se essa menor viável possível não atender tudo que você precisa, tá? Porque não existe muita dúvida para o caminho o qual o Brasil está seguindo hoje, que é basicamente de crise fiscal. Não vai ter muita esperança para diminuição de gasto público, mas, pelo contrário, só aumento de tributação ou de eficiência na fiscalização. E, infelizmente, quem sofre ou quem paga essa conta são pessoas que necessariamente não tinham nada a ver com aquilo, mas que, se ficarem ignorando essa realidade, vão eventualmente pagar o preço para isso, né? É algo que a gente quer alertar aí a todos, para depois não falar que ninguém avisou, né? Sim. Eu tenho um amigo que ele era investidor de seed capital em uma dessas empresas de chain analysis, né, para análise de endereço de cripto, e ele só usava Monero. O cara, assim, tava dentro de como essas empresas funcionam e ele, tipo, depois daquilo, não... Ele virou bem forte investidor de Monero. Mas, voltando assim ao tema, né, só para dar um resumo, então, de várias das opções que a gente mencionou, é, o Borges tinha apresentado a opção da offshore, 15% de imposto, modelo opaco ou transparente, maior privacidade, vai pagar imposto na pessoa física, mesmo que o lucro fique na própria offshore, né? O Brasil obriga hoje em dia a fazer a tributação com a lei das offshores, mas também é possível deduzir despesas relacionadas à empresa, né? Então, certos gastos do cartão corporativo, e aqui a gente não está falando da pessoa abusar e botar churrasco do fim de semana na offshore, mas assim, gastos relacionados com viagens de trabalho, talvez, ou hospedagens para eventos de trabalho, é, material de produtividade, treinamento, enfim, tem categorias de despesas que podem ser colocadas para daí abater e ficar uma quantia menor, né, do que se fosse apenas deduzir perdas de trading. Acho que é uma consideração importante que o 15% não é sobre o mesmo 15%, né, já que você tem a possibilidade de deduzir outros tipos de coisas também. E aí o Lucas mencionou a possibilidade também da saída fiscal do Brasil e da volta posterior ao Brasil, né? Essa questão de a sua residência fiscal no exterior não precisa ser permanente, você não precisa dizer tchau para o Brasil para sempre, você pode ficar fora por um tempo, realizar seus ganhos e aí voltar com os ganhos realizados. Eu até tive uma pergunta que eu recebi essa semana de um cliente se não existe imposto de repatriação, que um contador tinha falado para ele, uma coisa assim que, mas se eu realizar os ganhos fora, eu posso realmente voltar para o Brasil com esses ganhos, né? E aqui acho que é importante a pessoa entender que, de fato, você vai ser tributado de acordo com o seu país de residência fiscal, né? Então, se o seu país não vai tributar, você também não vai tributar. Só que também é importante ter uma congruência, né? Se você sai do Brasil com, sei lá, um Bitcoin declarado, e aí você volta um ano depois com, 30 Bitcoins que você realizou, peraí, né? Aí pode... O problema não é da residência fiscal no exterior, mas sim de que não é condizente, né? Que você ficou um ano fora e, peraí, você tem 30 vezes mais cripto do que tinha sido feito, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante que eu gostaria que vocês comentassem, a questão da regularização, justamente, né? Muita gente está com cripto não declarada, talvez. O que vocês acham que podem ser boas estratégias para esse pessoal que talvez quer realizar uns ganhos, mas está numa situação irregular atualmente? Legal. Eu acho que tudo vai depender, assim, primeiro do contexto individual de cada um
e o quanto ele já está exposto a o que já existe hoje de cruzamento de informações, tá? E com certeza isso alinhado com as preferências pessoais dessa pessoa. Isso pode dizer que pode ser mais, não diria nem adequado, mas a pessoa pode escolher, depois de entender o cenário, por regularizar tudo 100%, ou assumir algum risco, ou ainda fazer algo ali programado de forma periódica, né? Hoje em dia existem opções e soluções que você às vezes nem precisa trazer para real o dinheiro para acessá-lo aqui com a nova geração de cartões de crédito que existe hoje, até às vezes vinculado apenas a uma carteira e não necessariamente a uma identidade, né? A gente tem clientes que têm acesso a essas soluções onde basicamente as únicas pessoas que sabem quem gastou e o que gastou aquilo é a Mastercard e o provedor que oferece esse tipo de solução. Então, nem o merchant, quando ele vai ver ali no comprovante, não vai sair o nome do cardholder, ou, enfim. E aí, Francisco, você perguntou de regularização, já estou falando dessas estratégias. Basicamente, pessoal, voltando para a parte da regularização, tudo vai depender de se você já foi autuado, se já existe uma auto de infração contra você, se o CPF já está irregular, se você já está sofrendo algum tipo de processo criminal ou processo judicial, para, se for esse o caso, avaliar exatamente qual é o contexto que o fisco tem sobre você e quais são as melhores estratégias para ter os seus direitos garantidos ali naquela situação específica. Se não existe ainda uma situação já concretizada, vale a pena se antecipar para preparar ou uma autodenúncia, tá? Uma denúncia voluntária, ou ainda corrigir algumas falhas, alguns erros que você teve eventualmente ou por não saber, ou por não ter tempo, ou por N motivos, e conseguir aproveitar formas que a lei vai te dar para tentar te incentivar a estar de forma legal sem te penalizar para isso, tá? Então, lembra, a maior parte hoje das obrigações de cripto é de informação, não é necessariamente de pagar impostos, tá? Então, muitas vezes a regularização vai se limitar a você informar o que você tem, tá bom? Ou, mais uma vez, falando de estratégias, mudar a forma que você possui esses ativos para que você possa declarar uma empresa offshore, por exemplo, e não necessariamente aquelas 100 meme coins que você comprou aí nas últimas semanas, né? Então, essa é uma das formas. Lucas, acho que você consegue complementar melhor, talvez. Assim, quando a gente está falando principalmente dessa parte de offshore, não só a gente tem esse benefício, mas a gente até já conversou aqui, e uma coisa que eu até queria falar da parte de investigação, que a gente também usa aqui no escritório quando algum dos nossos clientes sofre um golpe, ou então acaba perdendo criptomoedas de alguma forma. Se vocês quiserem, inclusive, essa plataforma ela é gratuita, se chama Maltego, e vocês conseguem ter ali os dados de todas as carteiras só com um hash de transação ou uma carteira, você consegue ver ali os interlinks. A gente utiliza muito aqui para investigação e, assim, é assustador, né? Principalmente com essa questão de privacidade, você tendo um offshore e possivelmente, em breve, vai surgir a obrigação não só de declarar o quanto você tem, mas aonde você tem. Iniciando a declaração de carteira, assim, a gente está um passo de um desastre total aqui no Brasil, né? Faz bastante sentido. O ponto principal pelo gato estava subindo aqui, né? Subindo aqui na minha. Tranquilo. Então a gente tem esse cenário de regularização que vai depender basicamente se você já está em problema ou se você quer regularizar para evitar um problema futuro. Acho que esse é um ponto que é sempre martelado para tudo que tem a ver com proteção patrimonial. O momento de incorporar uma holding offshore, de botar o seu patrimônio lá para fora, não é depois que, sei lá, você já divorciou, ou que já tomou um processo trabalhista na cabeça, ou que, sabe, alguém está indo atrás de ti. Nunca é depois que deu a merda que você vai começar a buscar proteção.
né? Geralmente, a possibilidade de sair com grandes economias ou com o patrimônio intacto, ela vai ficando cada vez menor, né? Quanto mais avançado já está o seu processo. Vocês têm, assim, experiências práticas de, digamos, ó, a pessoa regularizando tudo antes de dar problema e depois, ups, deu problema. Qual que é a diferença que ela pode esperar? Tipo, vai ser multa de, pô, 50% do valor, 20% do valor, 100% do valor. O que que a pessoa tem levando em conta de risco de não se regularizar? Sim, Francisco, a gente já teve aqui diversas experiências no escritório e, assim, é importante salientar que cada caso é um caso, né? Então, hoje em dia, vamos supor, vai depender de onde você comprou esse criptoativo, vai depender de como foi essa aquisição, se foi por meio de plataformas, se foi P2P, se está há muito tempo sem estar regularizado e você, não, quero sacar esse dinheiro. Um caso muito interessante foi de um cliente nosso que tem 24 bitcoins e ele simplesmente, isso desde 2017, carteira cold, nunca movimentou. Então, assim, nossa, cara, tem diversas coisas que a gente pode fazer aqui. A gente não necessariamente precisa fazer essa declaração. A gente pode fazer essa estratégia de realização de lucros lá fora, mas se você realmente quer a curto prazo sacar tudo isso daqui agora, o mais interessante é justamente você realizar essa declaração. E aí, como não teve a questão de oferição de lucros, é só um ativo que está na posse dele há muito tempo, até antes de existir essa questão da declaração, né? É um caso mais fácil de se resolver. Agora, vamos supor, teve um cliente nosso que ano passado sacou todo mês quase US$ 80 mil. Então, assim, nesse caso é necessário pagar não só juros, mas mora também, né? E assim, a gente está falando aí em média de um imposto devido de 15%, mais um juros que pode ir de até 20% do imposto devido adicional e multa, né, que vai aí de 0,3 até do dia que foi essa operação até o momento. Então, assim, geralmente os casos mais difíceis, eles são justamente o pessoal que usa a corretora como se fosse brinquedo, né? Compra ali todo dia 10, 20 moedas, compra, vende, faz operações de curto prazo. Então, assim, um cara desse, ele chega no contador, o contador olha assim e fala, não, só o tanto de trabalho que eu vou ter para fazer isso daqui não vai valer a pena. Então, assim, a gente consegue acolher e resolver esses casos, tá? E não só isso, mas tanto do caso mais simples, que é o cara que, tipo, não, nunca saquei, mas quero regularizar, quanto do cara que, nossa, saquei bastante aqui, nunca declarei, tô com medo da Receita Federal, como é que a gente faz agora? A gente também consegue regularizar e cuidar, né? Porque não é só importante você regularizar o passado, mas é importante você garantir que o futuro não tenha essas percas, né? Porque quando a gente fala de realização, é o ponto mais sensível da tributação aqui do Brasil. É quando você passa esse dinheiro de volta para o sistema legado, que é onde o radar da Receita Federal começa a apitar. Começou a sacar mais de 10 mil por mês reais, tá? Começou a sacar ali de forma frequente, várias vezes no mês, principalmente fazer troca, tem muita gente que, não, vou depositar o meu salário em Bitcoin, vou dobrar e sacar para poder usar. Tem muita gente que pensa assim, bota um 120x, às vezes ganha, às vezes perde, né? Mas a gente tem que pensar que tudo isso é movimentação. E essa é uma movimentação que a Receita não vai querer saber se você ganhou esse mês, mas mês passado você não ganhou. Aí é onde entra a estratégia de prejuízo, né? Declarar prejuízo. Se você não declarou isso corretamente, você não vai poder declarar o prejuízo. Então, assim, enquanto você ainda tem tempo, existem diversas formas de resolver pagando menos e com segurança, né? Se perder, o prejuízo é seu, né? E se ganhar, o lucro é nosso. Essa é a Completamente. máxima deles. Mas assim, pensando em histórias sobre isso, Francisco, eu já vi muitas pessoas que às vezes faziam intermediação para outra pessoa que não estava em cripto ainda, mas estava entrando. E o problema não foi só
a questão fiscal, tá? É muito comum que a polícia, ela prefira enquadrar aquilo não só como uma sonegação fiscal ou uma irregularidade fiscal, mas muito mais como uma lavagem de dinheiro, porque é isso que vai dar uma notícia melhor, é isso que vai permitir com que ela tenha alguma promoção, ou que ela utilize ali recursos melhores para lidar com aquela situação. E, infelizmente, a prática hoje é de atirar primeiro e perguntar depois. Por isso que, assim, não é normal você achar que está fazendo tudo e você é a pessoa mais sabida ali do mundo, tá? Pelo contrário, existem materiais internos, inclusive, para educar policiais, agentes, a identificar hot wallets, cold wallets, a entender ali como fazer, como identificar as palavras-chave e para que servem e etc. Então, não pense que eles estão alheios a essa realidade, tá? Se de um lado, esse mundo novo da descentralização, das criptos, ele te dá muito poder, ele também te dá muita responsabilidade. Não vai ter para quem reclamar se vazar a sua palavra-chave numa live, ou se alguém fazer um phishing com você e você dar acesso ali ao seu e-mail que está vinculado a uma conta de corretora. Por isso, não pode dar mole, tá? Com isso. Infelizmente, você deve investir tempo, não só pegar seus ativos financeiros normais e colocar nessa nova realidade sem entender o que você está fazendo, tá? Hoje existem muitos educadores que vão falar de autocustódia, de como fazer análises gráficas ou de como você aproveitar oportunidades nesse mundo cripto e nas oportunidades que ele traz. Mas o mais importante não é porque você vai fazer isso e ter algum resultado que você deixa de ter as suas obrigações enquanto cidadão, enquanto residente fiscal. E às vezes é aí que fica a sua maior vulnerabilidade, tá? Então, às vezes, algo que era para te dar ali mais liberdade pode ser capaz de comprometer o que você já tem hoje. Ou então, algo que era para trazer um bem-estar para sua família pode ser a maior vergonha da sua vida. Então, não vale a pena você ignorar as obrigações, as verdades, que, querendo ou não, é o que é hoje, né? Você não pode transformar numa realidade só porque você não concorda. Se você não concorda, você tem todo o direito ainda, né, hoje, de optar por uma outra situação, uma outra residência fiscal, ou colocar as suas criptos em uma outra titularidade, uma empresa offshore em um país que dá mais privacidade, que não vai querer te tributar. E tudo isso é um direito seu, tá? Agora, se você acha que tem o direito de ficar alheio a tudo isso, ignorar e tá tudo certo, é uma aposta que você faz, né? E assim, Pois é. não quero desejar o mal, mas a gente tem visto muitas pessoas com sérios problemas por acharem que estaria tudo bem, tá? Pois é, e eu acho que, assim, é um tema muito sensível porque as pessoas não entendem a nuance do que é ou não um crime. Como o Vinícius falou, muitas pessoas às vezes usam criptomoedas, às vezes de forma errada, e aí um agente mal intencionado do Estado, né, chega e acusa aquilo ali como se fosse uma lavagem de dinheiro, até para ter um caso melhor. As pessoas não entendem até o que pode ser considerado lavagem de dinheiro. Se, por exemplo, eu mandar um valor para o Vinícius via corretora, para falar, Vinícius, vou te mandar aí 100 USDT, saca e manda no meu Pix. Isso pode ser considerado lavagem de dinheiro. Outra coisa que as pessoas não sabem é que como a gente hoje em dia tem acesso muito fácil a stablecoins como o USDT, qualquer coisinha pode ser considerada evasão de divisas também. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente transaciona muito, quando a gente está pagando, recebendo, emitindo nota às vezes, porque, assim, realmente a gente não quer dar sorte pro azar e a gente quer também ter a maior quantidade de chance de não ser prejudicado aí por esse Estado, né? E não só isso, a gente também, quando a gente fala de proteção, não é só nossa, é do nosso patrimônio, da nossa família, de tudo isso que está em jogo por conta de uma coisa tão simples quanto mandar dinheiro para um amigo sacar e te passar de volta. Então, assim, claro que $100
primeiro, não vale nem a pena a Polícia Federal montar uma investigação para ir correr atrás de $100 que foi para um lado ou para cá. Mas tem gente que faz isso, por exemplo, tem gente que passa cartão na maquineta do amigo para pagar outro cartão, isso é lavagem de dinheiro e crime contra o sistema tributário e o sistema bancário brasileiro. Então, assim, quando esses valores começam a passar dos 30, 40 mil por mês, isso é feito com muita frequência, nossa, a gente tem um risco absurdo, não só da pessoa perder a sua liberdade, mas às vezes, sem querer, tá sendo enquadrado por um crime que, assim, é um crime pesado. Assim, você falar de lavagem de dinheiro, pessoalmente, eu também não acredito que exista dinheiro sujo ou limpo. Dinheiro é dinheiro. Mas a gente está de acordo com a lei, né? E é o que a lei diz. Então a gente tem que andar o melhor que a gente pode para se proteger caso alguém queira implicar com a gente. Já lembra aquela música, né, do Happy Nation. Mas assim, pessoal, isso é verdade que o Lucas falou, que o volume é um dos principais critérios para ser ou não um risco relevante. Só que às vezes o meme que você curte ali na rede social, que você compartilha, é o que vai dar um gatilho maior para utilizar essas vulnerabilidades como uma forma de te incriminar. Então, se você tem uma opinião sobre a área política, se é algo certo ou errado, ou enfim, sobre o judiciário, o que seja, não deixa essas vulnerabilidades, porque todas elas são reunidas muito facilmente e se alguém precisar de um motivo para tomar alguma medida contra você ou para querer não é subornar, mas fazer algum tipo de chantagem contra você, vai conseguir, tá? Então não dá esses mole, não. Chantagear, né? É. Acho que é um ponto muito interessante do que vocês puxaram do volume, né? Especialmente do exemplo ali do cliente que trata a corretora como um brinquedo. A gente recebe muitas vezes a pergunta de, quanto patrimônio vale a pena para pensar num offshore? A clássica. E depende, né? Assim, você quer um private banking nos Estados Unidos, na Suíça, enfim, a 200k dólar. Aí a gente consegue um private banking por lá. Você quer esse valor de base. Dá para conseguir boas contas por menos? Dá. Aí tem que ver se vai valer a pena offshore. Mas para quem tá numa situação dessas, como o Lucas mencionou, de fazendo milhões de transações, só a economia de tempo que essa pessoa ia ter na vida dela e de gastos com um contador que provavelmente vai explodir a cabeça vendo esse histórico de transações, muitas vezes já compensa uma offshore, mesmo que o patrimônio não seja tão grande. Já para uma pessoa que, talvez o cara é simplesmente um holder de longo prazo, mas não tem que informar nada porque ele não muda, sei lá, talvez cada 6 meses ele vai lá e faz um aporte adicional, algo assim, sabe? Aí depende, acaba variando bastante, né? A partir de que ponto vale a pena ter uma offshore, porque justamente tem que considerar essa questão de tempo, gasto de contador, privacidade, enfim. Para uma pessoa que valoriza mais a privacidade, vai valer mais a pena, mesmo com um patrimônio menor, do que uma pessoa que para ela não se importa tanto, né? Então, as soluções são várias, mas o que vai fazer mais sentido é sempre de acordo com o que você valoriza mais. Acho que esse é o ponto a levar em conta. E também as outras soluções mencionadas, né? Questão de residência fiscal, quanto você valoriza a sua presença física no Brasil acima de 6 meses ao ano, né? Quanto você toma de risco na sua vida, nas coisas, enfim. Isso tudo requer uma avaliação pessoal, querendo ou não, né? Não dá para falar sim, solução exata sem ter um contexto exato também, né? Isso. É Não dá pra verdade. gente decidir o que é melhor para outra pessoa, né? A gente pode falar do que a gente vê dos nossos clientes, da experiência deles, ou do que a gente acredita. E, sinceramente, às vezes, ter um offshore pode ter o mesmo custo de ter uma empresa aqui no Brasil. E N outras vantagens, tá? Então, assim, a primeira coisa que você tem que gastar ou investir nisso é tempo. Para considerar isso, ver os artigos aí da CETI, ver as opções que existem, para você buscar saber o que pode ser feito antes de se render ao pensamento de que offshore não é para mim, eu não sou milionário, ou o que seja. Enfim, offshore não é só para milionários, tá? Pelo contrário, ela é um instrumento muito útil para quem está em condições desvantajosas, como talvez seja o caso
o seu caso aqui no Brasil, né? Vale a pena pensar nisso. Com certeza. Camila, do seu lado, alguma outra dúvida? Eu só queria fazer uma colocação aqui, já que a gente está falando sobre essa questão aí né, da segurança, quais são os riscos que a gente corre. E uma coisa que eu escuto muito é que, mas o Bitcoin é inconfiscável. É, mas o seu imóvel é inconfiscável, o seu carro é inconfiscável. E, em última instância, a sua liberdade de ir e o seu corpo são inconfiscáveis. Então, é um recadinho aqui que eu deixo para a nossa audiência para ficarem atentos, saberem o que estão fazendo, se informarem, procurar aqui o pessoal da Bebelau e fazerem as coisas pensadas, organizadas e não colocarem, né, as pelos pés e fazerem uma besteira. É isso. Com certeza, Camila. Cada caso é um caso, né? E não só cada caso é um caso, mas tem que se olhar também o histórico dessa pessoa, tem que entender as pretensões de risco dessa pessoa. Então, assim, cada pessoa, cada ser vai ter ali a sua necessidade e a sua melhor opção. Como o Francisco falou, offshore vale a pena para mim? Depende. Residência fiscal vale a pena para mim? Depende. A gente consegue até dar um direcionamento, mas aí a gente vai precisar realmente de conversar com você, ter esse direcionamento assim mais tete a tete, porque é impossível dar um direcionamento assim geral para a população brasileira. É algo que a gente vê muito, as pessoas às vezes gastando milhares de reais com a blindagem de um carro, mas o carro às vezes representa só uma parte ali do patrimônio dele. Enquanto que imóveis, ativos financeiros e a própria informação e privacidade dele ficam abandonadas como se não tivesse nenhuma solução para melhorar as condições daquilo que a gente está cansado de saber que existe. Tá? Existem sim várias e várias soluções e para todos os gostos e tamanhos de bolso, inclusive. Tá? Maravilha. Estamos aqui já chegando a quase 1h30 de gravação. Eu gostaria de puxar agora para últimas colocações, mensagens, recomendações, talvez vocês gostariam de deixar para a nossa audiência que quer ter um planejamento mais estruturado, mais organizado, pensando a longo prazo aí, nesse 2025, agora que o ano está começando, e a declaração do imposto de renda vai vindo aqui há alguns meses. Deixo aberto aí para suas mensagens. Pois é, o que vocês fizeram, né, no ano passado. Então, assim, pessoal, proteção patrimonial e criptomoedas tem tudo a ver, porque as criptomoedas elas são uma ferramenta inovadora para te dar não só mais resultados, mas até te permitir mais privacidade, uma facilidade maior de transação e N outros benefícios. Junto a isso, tem várias outras ferramentas, como você considerar um planejamento de internacionalização, considerar mudar a sua residência fiscal, considerar ter uma empresa fora, ter uma holding fora daqui também do país, para justamente transformar esses aspectos da sua vida que, ok, pode ser que hoje você tenha começado a pensar nisso, mas se as coisas piorarem ou se for você que estiver ali no banco dos réus, eu tenho certeza que você não vai trocar dinheiro nenhum ou economia nenhuma pelo fato de ter esses bens protegidos. Não só ativos financeiros, imóveis, casas, carros, mas sua própria liberdade, sua própria privacidade, a segurança da sua família e a sua paz, que é o mais caro hoje, né? Então, tira um tempo, começa a considerar tudo isso e não deixa sua mão ou não deixa teu futuro nas mãos ou no destino que o Brasil escolher para si, porque isso você não tem como controlar. Como se você estivesse colocando seu destino na mão de outras pessoas, tá? Então, toma as rédeas de volta disso aí, tá bom? E conta com a gente, conta com a CETI para isso. Lucas? Exatamente. E assim, pessoal, é importante vocês terem essa consideração. Realmente, criptomoeda, ela tem ele dá esse poder, né, de você acreditar que você está ali acima de tudo, que você está irrastreável, que você tem uma conta da Suíça no seu telefone. Mas não só na parte de ter fisicamente ali você tem que pensar como é que eu vou utilizar esses recursos? Você tem que pensar, será que da onde eu cheguei até aqui eu fiz alguma besteira? Então, assim,
busquem conhecimento, porque isso realmente é a única coisa que ninguém vai poder tirar de vocês. E principalmente nessa área de tecnologia que a gente está evoluindo cada vez mais, cada dia está aparecendo uma nova solução, cada dia está aparecendo uma plataforma nova, uma ferramenta nova. Então, assim, tomem cuidado, realmente, porque esse governo não está para brincadeira, né? E vamos esperar o melhor para o futuro e se proteger do presente. Maravilha. E para quem quiser se proteger no presente, para quem quiser fazer todo esse planejamento, né, os nossos parceiraços aqui na BBLaw estão sempre à disposição. Vocês conseguem marcar uma chamada diretamente com o Lucas, inclusive lá no nosso site, se vocês quiserem marcar uma consulta com ele está lá na nossa página de chamada introdutória, como especialista de regularização e planejamento de criptomoedas para residentes no Brasil. E vamos deixar também aqui na descrição os links de contato, então podem contactar diretamente e o que precisarem, eles vão poder ajudar. E, claro, se você decidir fazer a opção da residência fiscal e offshore no exterior, aí contata a gente, que a gente já pega a sua residência no exterior, seja qual for o destino. Gente, muito obrigado por terem aceito esse convite do podcast. Creio que se tivermos mais mudanças esse ano, a gente pode até pensar em fazer um panorama anual para o pessoal de criptos, se mudar muita coisa nesse setor. Eu creio que vai mudar, creio que o ramo de cripto nunca fica muito tempo parado. Então já estendo aqui o convite para a gente marcar uma próxima também. Muito obrigado pela participação. Obrigado Valeu, também, Francisco. Basicamente vai ter, inclusive, até o final de janeiro, está com audiência pública ainda do Banco Central para regulação de criptoativos. Então, você está vendo agora aqui na comunidade, no Discord, corre lá no site do Banco Central e tenta contribuir de forma positiva, porque a nossa regulação de cripto no Brasil está nas mãos aí hoje desse órgão, tá? E mais uma vez, obrigado, Francisco, obrigado, Ceti, pelo convite. É muito bom poder conversar e aprender e dividir o que a gente já sabe com vocês aqui, tá? Estamos à disposição. Lucas. Realmente, pessoal. E lembrando também, né, que a gente não só trabalha com criptomoedas, a gente faz toda a parte nacional, tanto envolvendo estruturas empresariais, quanto envolvendo conexões com estruturas internacionais que vocês conseguem diretamente aí com a CETI. Aí, para conectar com a nacional, você fala aqui com a gente, que a gente faz essa média. Também, se você, sei lá, tiver... Por exemplo, tinha um cara que ele tava com um bot de Solana e fez dinheiro e nacionalizou isso daí. Então, assim, conta com a gente, tamo junto. Exato, a BBLaw é justamente a nossa parceria aqui também de holdings brasileiras, que a gente já chegou a acho que marcar um podcast, foi o primeiro. Acho que o primeiro que a gente fez foi justamente sobre holding, agora não tô com certeza. Mas é isso então, entre em contato se precisarem desse apoio. E mais uma vez, muito obrigado, Borges, muito obrigado, Lucas, e muito obrigado a todos que estiveram escutando aí na comunidade e também ao Léo que tinha deixado a pergunta aí para os nossos especialistas. Valeu, gente, grande abraço, até a próxima. Obrigado, pessoal, tchau. Tchau, Camila.